como prometido, pessoal, agora eu começo a mostrar para vocês parte da papelaria, né? Esse é o banner, ele tem 1 metro de altura por 0,75 metros de largura, né? Vocês percebem que ele tem, né, um apoio ali para a gente pendurar, né, nos principais pontos da cidade, né, que nós escolhíamos. Geralmente nós fazíamos, né, de 4 a 5 banners, chegamos a fazer 6 banners para ficar nos pontos principais da cidade. Então ele é grande, né? Aqui traz as principais informações, né? Do evento, né? Então, como a gente pode ver, né? Traz aqui a informação. Esse é do terceiro Cantáguas, né? É o emblema do Cantáguas, né? O nosso logo. E aqui então traz a nossa programação bem sucinta, que iria acontecer lá sexta-feira, dia 21, o horário, né, 18 horas, que seria a abertura, né, e apresentação de quantos coros. Aí no sábado, né, o principal que tem que conter nesse banner, né, são os dias, né, do evento, a hora que começa, né, e o local, principalmente o local para a pessoa poder se programar e guardar na cabeça. Então, quando ela passa perto de um banner desse, o banner ele não pode ser muito com muita informação, né? Então ele tem que passar facilmente, conseguir ver os dias, né? Olha lá, você vê sábado, dia 22, aí que hora que vai ser no sábado? 8, não tem horário nem de término. Quantos coros? 11, né? Qual o local? Catedral de Bambu, no Parque das Águas, né? E depois, no sábado ainda, lá 14 horas, concerto social, apresentação de 10 coros, né? Aí 2 corais por entidade social. E aí quais as entidades sociais que iria estar acontecendo? No Asilo São Vicente, no Asilo Casa de Marília, Asilo São Francisco, Hospital de São Lourenço e hemodiálise do Hospital de São Lourenço. Aí às 15 horas ainda no sábado, ocorreria na paróquia Nossa Senhora de Fátima um recital, né, de Jubileu de Prata, né, do nosso um coral aí que a gente tem maior carinho, né, do Rio de Janeiro. Às 18 horas, ainda no sábado, né, seria, olha o local, né, o concerto noturno e o local, o centro de convenções do Hotel Granada, né, e no domingo, então, qual o horário e o local, Basílica, né, e um concerto de encerramento com a participação de todos os coros. Então, mensagem sucinta, né? O nome do festival, né? A logo do festival e lembra que eu falei os patrocínios principais, que aí seria ouro e diamante, tá? Então esses são os patrocinadores, né? E aqui o instituto, né, nosso, que é a Associação Sem Fins Lucrativos, né? E o Instituto Coral por Amor e um local para eles procurarem mais informações, né? Então, são os sites aí, no caso, né, que a gente escolheu colocar. Poderia colocar o endereço do Face, poderia colocar Instagram, algum local que eles possam saber mais detalhes. Então, esse é o banner, né? Aqui em São Lourenço, geralmente nós colocávamos na entrada do Parque das Águas, no calçadão, que é um ponto turístico aqui, na Secretaria de Turismo, né, que a gente tem também num outro calçadão, né, e geralmente assim, ou um supermercado grande, ou na igreja a gente já colocou. Então assim, depende muito da verba, porque esse banner, ele não é barato, né, assim, pesa um pouquinho no orçamento perto de toda a papelaria, e então a gente faz, né, o banner, pelo menos um banner, né, nós colocávamos um banner na entrada, né, do evento, né, então geralmente nós colocávamos ali num cavalete ou do lado da entrada, né, nós colocávamos sempre um banner na calçada, né, então é bem legal assim a gente tá tendo uma representação, né,
do que vai ser o festival. Nesse caso, né, em 2018, que foi o terceiro Cantáguas, ele começou na sexta-feira, mas a gente teve Cantáguas que começou na quinta-feira, e aí já te trazia a programação, né, de toda da abertura da quinta-feira à noite, da sexta-feira o dia inteiro, e aí a distribuição tem que ser um pouco diferente, né? Então isso é muito da arte ali do local que tá fazendo, né, e do grupo. Então essa é uma ideia para vocês, é claro, né? É uma coisa assim simples, a gente teve que fazer uma arte mais simples, né? Mas assim, é uma ideia para vocês não começarem do zero, como a gente começou, a gente não sabia nem qual o tamanho do banner. Começamos a pesquisar, a gente não tinha nada. E espero que isso ajude vocês, tá bem? Para ficar mais fácil para vocês, do que foi pra gente. Então, vamos lá para o próximo vídeo, ok? Vamos continuar agora falando medidas, né, da parte da papelaria. Então, lembrando que esse banner ele tem 1 metro de altura e 75, né, 0,75 metros de largura. Até logo, pessoal! Olá, pessoal! Então, esse é um outro tipo de banner, né? Um banner maior do que o banner que nós costumávamos fazer, que era de 1 metro por 0,75 metros, né, de largura. Esse é um banner um pouco maior, ele tem 1,20 de altura por 90, né, 0,9 metros de largura, tá? Esse foi um banner de informação, esse é um projeto nosso, né, que se chama Projeto Panteão de Minas, que é de estar construindo um teatro aqui para nossa região, né? E a gente colocou esse banner de informações, né, em né, Cantáguas, né? Foi o Cantáguas de 2018, né? É um Cantáguas no qual a gente lançou, né, esse projeto, a gente conversou sobre esse projeto e então colocamos um banner, né, logo na entrada do nosso festival de corais. Então eu queria mostrar para vocês um banner maior e bem limpo, né? Você viu que uma das chamadas nossa, né, desse projeto do Instituto Coral por Amor, é esse: todos os sons, todas as cores, todas as mentes e corações, um símbolo de união, transportado no tempo e no espaço, né? Esse é um resumo, né, do que é o nosso projeto. Então percebe que vocês podem também fazer um banner, né, do Festival de Corais assim, mais limpo, mais clean, né? Aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco, de 1 metro por 0,75 de largura, ele continha muito mais informações, mas ele pode ter assim um aspecto um pouco mais clean também. Então, a depender da equipe, né? Mas eu queria falar ali, mostrar para vocês e falar outro tamanho e outro modo de distribuição, né, dentro do banner, né, mais clean, um pouco com menos informações, ok? Então fica aí nossa frase para vocês, né? E vocês também podem colocar esse banner de central de informações, ok? Bom, então pessoal, como eu prometi, né, eu vou começar aqui com o Cantáguas 2016, né? A gente tem aqui a papelaria, a gente não tem o banner, tem o cartaz, como vocês podem ver no centro, né? Um crachá, um panfleto à direita, né? A programação artística à esquerda e lá em cima também um outro panfleto, né? E os 3 certificados, ok? Então vamos esmiuçar um por um. Então eu vou iniciar pelo certificado, né? Nós tínhamos 3 certificados no primeiro Cantáguas, né? Um certificado para maestro, um certificado para coralista
e um certificado, né, neutro. Por quê? Porque lembra que nós tínhamos, né, nós temos os interlúdios. Então, né, para as academias, para os artistas que vinham se apresentar, a gente dava esse certificado. Vocês percebem que tem, né, o local para colocar o nome, né? E a gente escrevia com letra de mão mesmo, né? Caneta, né? E tinha coralista com letra muito bonita, então a gente pedia para fazer as letras, porque era um modo de a gente dar um presente, né? Para as pessoas, né? Para cada coral, para cada maestro, para cada coralista como esse, né? E no certificado, né, o que ele tem que conter, né? Primeiro, o tamanho dele. Vamos falar o tamanho que a gente fez. O certificado a gente fez de 21 de altura e 30 de largura, tá? Gente, parece simples isso, mas a gente não tinha nem ideia de tamanho. Não tinha ideia de tamanho. Como que tinha que fazer? Então, para vocês é muito interessante a gente já falar de tamanho, porque, puxa, se alguém tiver vontade realmente de fazer um festival e pegar esse ABC que a gente está dando aqui, nossa, mas vai dar muito menos trabalho para vocês. Então, vocês percebem no certificado, né? No caso nosso, tinha a Sectur, que era da Secretaria de Turismo, que a gente recebeu ajuda só no primeiro Cantáguas. E aí a gente teve, né, que colocar logo do nosso patrocinador, né? No caso do primeiro Cantáguas, houve outros patrocinadores, vocês vão ver nesse panfletinho aqui, né, que a gente entregou, vai ter os patrocinadores, mas a gente vai falar dele depois, tá? E também nesse programa artístico, né, como vocês podem ver também, tem a logo do patrocínio da prefeitura, né? E depois eu vou esmiuçar também, mas vocês podem ver aqui, né? Acho que a logo tá aqui, né? A logozinho, né? E aqui, né, também, né? E esse daqui foi o panfletinho que a gente entregou, né, na rua, com um resumo. Vamos por parte. Então, certificado, o que ele tem que conter, né? Então, aqui, o nome, né, do festival, né? Isso aqui é um padrão, né? E tem que conter qual é o festival, né? Qual é o número do festival, se é primeiro, segundo, terceiro, os dias, né? E a cidade, né? E os responsáveis, né? No nosso caso, como está tendo ajuda da Secretaria de Turismo, Prefeitura e o diretor técnico, que seria o meu marido, que era o regente também do Coral Por Amor. E aqui, né, a única coisa que mudava, né, era a arte, né, do certificado, e aqui vinha escrito coralista, né, e aqui vinha escrito, a arte também mudava e vinha escrito maestro, né, e nós escrevíamos em letra corrida, né, e tínhamos coralistas com uma letra maravilhosa e, nossa, foi ótimo presente que a gente pôde dar para cada um, né, que vinha se apresentar, para cada interlúdio, para cada coro, né, em nome do maestro. E então o tamanho dele é 21 de altura por 30 de comprimento, então de largura aí para vocês. Então esse aqui é o nosso certificado 2016. Agora a gente vai ver aquele panfletinho lá, vamos lá. Como eu falei, né, a gente agora tá vendo esse panfletinho. Esse panfletinho nós distribuímos quando as pessoas entravam, né, lá no local do evento, né, foram em vários locais, a gente vai ver ali na programação, né, nós distribuímos por alguns locais da cidade, como a gente falou, né, nós aqui temos pequenos teatros, né, de cunho particular, né, e aí nós distribuímos através desses patrocinadores, dessas pessoas que colaboraram, né, conosco. Então aqui esse panfletinho era todo amoroso, agradecendo, né,
a presença de todos e agradecendo aí a força do coral, né? Essa frase dos saltimbancos, né? Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada para temer. Então aqui fala da nossa força, né? Que iniciou um festival de corais, Coral Cantáguas. E aqui vinham os patrocinadores, né, que nos ajudaram, ou aqueles que colaboraram e não cobraram, né, no caso da Orquestra de Câmara, que era aqui de São Lourenço, né, e que nos ajudou muito, academias de interlúdio, né, e então aqui estavam nossos colaboradores e um agradecimento, né, aos parceiros, né, e que tornaram realidade o nosso desejo de compartilhar alegria e carinho, né. Então esse foi um panfletinho no primeiro Cantáguas que nós distribuímos somente como um presentinho, né, e para todo o coro, na verdade, e para os patrocinadores, né, que colaboraram para iniciarmos os festivais aqui da organização Cantáguas em 2016. Agora vamos lá, que tal para o panfleto que a gente distribuiu na cidade, esse aqui. Vamos fazer outro vídeo. Então, esse daqui, né, é o panfletinho de mão que nós distribuímos, né? Vocês veem aqui, né, primeiro Festival Cantáguas, né? A logo do Cantáguas, né? E aqui foi um pequeno chamado que eles colocaram, né? Siga o som do sabiá, né? E a nossa programação. Então, resumida, que a gente distribuía nas ruas, distribuía nos hotéis, distribuía nas escolas, né? Que era nossa programação resumida, que ia da quinta-feira, na abertura às 19 horas. Aí aqui, então, nesse resumo, o que tem que conter? Mais ou menos o que vai lá naquele banner grande, né? Às 19 horas, né? O local que iria iniciar o Cantáguas da nossa abertura, né? E aqui o número de coros, para ter uma ideia de quantos coros iria apresentar, né? Aí a programação da sexta, bem resumidamente, a programação de manhã, à tarde e à noite, e os locais aqui na Ermida, que é uma igreja pequenininha, bem antiga que a gente tem aqui em São Lourenço. Aí às 17 seria na Praça Brasil, né? Então aqui foi muito legal, porque aqui na Ermida, essa Ermida, a gente vai ver ali no programa artístico, tem uma foto dela. É uma catedral, é uma igrejinha que a gente tem dentro do parque, e no parque também a gente tem a catedral, que no sábado de manhã a gente vai teve a oportunidade de cantar também lá. Então aqui, né, falava da programação da manhã, apresentação da tarde, que começava às 17, porque o que acontecia, né? Aqui a gente dava um tempinho, porque geralmente terminavam 12:30, por aí, então para o coro almoçar, né, dá tempo de descansar, e às 17 a gente saiu, né, num trenzinho que a gente tem pela cidade, que é um trenzinho turístico, sabe? E cantando nesse trem, então foi uma delícia, né? E ele tem ali na programação, naquela programação ali, que depois a gente vai ver juntos, né? Tem o trenzinho, depois a gente vê juntos. Então aqui, às 19 horas, então à noite seria no Auditório das Irmãs, o total previsto seriam 6 coros, né? Muito importante aí estar sempre comunicando que pode ter alterações, para as pessoas às vezes não ficar chateadas, porque os coros às vezes mudam, né? Pedem alguma modificação na programação, né? E aí você tem que ajudar de alguma forma, né? Então aqui a gente tem programação do sábado, lá na Catedral de Bambu, dentro do parque, lá total previsto de 8 coros, né? Aqui a tenda na Praça Brasil, no sábado à tarde, então seria lá na praça, né? E a gente teria também, além da apresentação dos 6 coros, a orquestra de violas, a apresentação da orquestra de violas aqui de São Lourenço. Às 19 horas foi no Teatro da Eubiose, né, que também nos ajudou, né, e também falando mais ou menos do total de coros, sempre falando a hora, né, e aqui
que fala, né, na sequência, né, nós apresentamos então o grande coro, né, às 19 horas, né, e depois isso aqui que eu gostaria de falar para vocês, né, a gente fez às 22 horas, uma dica, né, que eu não dei quando a gente falou sobre o primeiro Cantáguas, mas por isso que é muito bom a gente estar comentando aqui através desses vídeos, né, na programação. Nós fizemos uma seresta pelas ruas de São Lourenço, né, e a gente teve a saída aqui assim que terminou, né, o grande coro. A gente fez um grande coro no sábado à noite e fez aqui um grande coro no domingo na escadaria da igreja matriz, né, que agora ela já é uma basílica menor, né. E esse aqui foi uma delícia, né. Nós saímos, né, em seresta pelas ruas de São Lourenço, passamos na rua principal com os violeiros, esse pessoal aqui, né, da Orquestra das Violas que estavam tocando, que foi uma delícia, tá? Então, é uma dica aí, ideias para vocês, né, que estão começando, que foi surgindo no decorrer dos anos, né? E aqui, fechando, né, também, como eu falei, né, dando um endereço nosso, né, do Cantáguas aqui, né, para as pessoas, né, poderem se situar na mídia ali e encontrar um site nosso falando um pouco mais do Cantáguas e detalhes do Cantáguas, né? Então, é isso aí, né? Aqui a gente, nesse primeiro Cantáguas, a gente já teve que nos organizar, pelo menos abrir um site mais simples, né? Até para ter aqui um endereço, né? Para as pessoas procurarem detalhes sobre o Cantáguas. Então, esse é o nosso panfleto de mão que foi distribuído, né? E o tamanho dele é o mesmo tamanho daquele panfletinho que a gente distribuiu nos auditórios, né? Que é 15 de altura, né? 15 de largura e 21 de altura, tá bem? Só para vocês terem uma ideia melhor de tamanho. Vamos lá agora para programação que tá lá. Vamos ver? Então, agora a gente está vendo aqui o programa artístico do Cantáguas 2016. Isso aqui era entregue também, né? Quando a pessoa entrava para assistir o Cantáguas, e entregamos também em alguns pontos mais importantes, né? Porque você vê que é um programa, né, muito mais elaborado, né? Então tem um custo maior, né? Mas fica muito bom, gente. Isso aqui fica muito bonito, fica muito apresentável, como a gente já falou nos outros vídeos. Se a gente tem possibilidade de fazer, façam, tá? Porque é muito agradável a gente poder dar de presente isso para as pessoas que vêm compartilhar conosco, né? Então, essa programação artística, então, né, ela contém informações mais detalhadas, né? Essa aqui é uma ideia aí de chamada, né? Música por toda a cidade, siga o som dos sabiás, né? Uma chamada que eles fizeram, né? Nesse primeiro Cantáguas. Então, aqui, essa é a igreja matriz, pessoal. Então, olha lá, quinta-feira, né? A nossa abertura foi na igreja matriz, né? De São Lourenço. Aí as coisas bem mais detalhadas, aí sim, né? O endereço certinho, né? Aí o horário, quais os coros, né? A gente aqui teve um interlúdio antes, né? E o interlúdio antes aqui foi do primeiro Cantáguas, foi colocado assim, sem saber o que era, porque foi uma surpresa para as pessoas. Nós não marcamos de propósito qual seria o interlúdio, porque foi a primeira vez, né, aqui em São Lourenço que teve interlúdios, uma junção, né, aí junto aos corais de outras artes, né, como danças, né, aqui teve dança, poesia, uma encenação de uma pequena parte de um teatro, então só uma cena, né? Então, nossa abertura foi feita na igreja matriz, né? Hoje, Basílica
menor de São Lourenço, que é linda essa igreja. Tem uma escadaria grande, né, aqui na frente. Bom, depois aqui na programação, né, da sexta-feira, né, a nossa apresentação foi na Ermida, né, às 9 horas. É uma igreja menor, bem antiga aqui de São Lourenço, né. O endereço, né, quais os coros e a ordem, quando teria interlúdio, né. Depois, isso aqui na sexta de manhã, às 9, depois na sexta à tarde, então, iria ter uma apresentação dos coros durante um passeio nesse trenzinho urbano que eu falei para vocês, né? E quais os coros queriam cantar no trenzinho. Ainda na sexta, aí já a programação noturna às 19 horas seria nesse auditório do Colégio Imaculado, né? Aqui a gente tem o endereço dele, que é muito importante conter. Aqui a gente tem a descrição dos interlúdios, né? E aí ainda aqui, né, nós encerrávamos, né, com esse 7º coro, né, nesse dia. E depois a programação do sábado, né, que foi feita na Catedral de Bambu, né, essa aqui que eu falei, que fica dentro do Parque das Águas, né, e é um teatro ao ar livre, né, que fica coberto por bambuzal. Então, nossa, é uma delícia esse local, né, no Parque das Águas. E aí aqui a programação, né, no sábado de manhã às 9 horas, né, o endereço, quais os coros, né, que iriam apresentar. Aí a programação, né, do sábado, esse aqui foi sábado de manhã, então agora a gente vai para sábado à tarde. No sábado à tarde, a apresentação foi na Praça João Lage, que é essa praça que fica na frente do Parque das Águas, né, uma das principais praças aqui de São Lourenço, né. E o horário, 14 horas, os coros, o interlúdio que a gente ia ter, né. Aí no sábado à noite, né, já foi em outro local. Vocês percebem que a gente fez cada um em um local. Foi no auditório, né, da Eubiose aqui, que é a sede aqui em São Lourenço, né, é um local de oração, né, então eles tiveram, né, ali assim, a amizade, né, de estar compartilhando o teatro deles, né, e muito bom o teatro deles, né, e aqui o endereço, o interlúdio. Aí, a continuação, né, ainda lá no Teatro da Eubiose, né, e tivemos 12 coros aqui à noite, né. Isso é uma pergunta, né, que todo mundo faz, né. Quantos coros por turno? Puxa, gente, olha, ideal mesmo que a gente vê são uns 8 coros, sabe? Ideal. 8, no máximo 10, mas assim, se tiver como ser 8 coros e dividir em 2 locais, ótimo. Nossa equipe é uma equipe pequena, então a gente não consegue dividir ainda. Não é que não consegue, a gente não quis dividir em 2 locais, porque nós gostamos da equipe toda juntas e unida num local só. Então isso limita um pouco, né, a quantidade de coros apresentando, mas aqui, por exemplo, nós tivemos 12 coros, né, no sábado à noite. E aí a gente já tem um término por volta de 10h30, 11 horas da noite, na verdade. Foi quando a gente já tinha programado a saída da Seresta, né? E aí o que aconteceu? Nós saímos, né, em Seresta pelas ruas da cidade de São Lourenço, né? Que é uma dica aí linda que eu dou para vocês, né? Uma delícia com uns violeiros, né? E curtindo mesmo, aproveitando aí, se soltando, né? Porque os coros se apresentam, então às vezes fica
um pouco tenso, né? E quando se apresenta e formamos então o grande coro, né, Cantáguas à noite, nós fizemos então um grande coro no sábado à noite e no domingo na escadaria da Matriz, né? Então fizemos a seresta da noite, acordamos cedo, 9 horas, e a gente estava lá na Matriz de novo, né? Aquela basílica que é linda, onde a gente fez a abertura na quinta-feira, né? E aí, aqui tem o endereço, tudo certinho, a gente fez o encerramento, né? Aí tem certinho, né? A concentração às 8h30, às 9 horas a execução das peças. E aí, uma coisa mais gostosa ainda, percebam aqui, ó. 10 horas, confraternização dos corais, né? Com a apresentação da banda Antônio de Lourenço na tenda da Praça João Lage. Então a gente convidou, depois de sair daqui no domingo, para irmos lá para a Praça João Lage, né? Onde estava tocando, né? Uma banda que é uma delícia, é uma banda aqui da cidade, né? Bem antiga. E nós ali confraternizamos. E eu costumo falar sempre, né? A gente conversou que é o início do segundo Cantáguas, né? Porque nessa confraternização já saem ideias, né? E vem ideias de outros colegas para um segundo encontro. Então, na concentração, né, lá da praça, já então inicia o segundo Cantáguas. Então eu falo, nunca acaba, graças a Deus, né? Quando termina um, tá começando o outro. E aqui, né, nosso Parque das Águas, veja que lindo que é, né, o lago, né? Estão todos convidados aí, né, para vir fazer conosco, né, uma confraternização, se Deus permitir, né, física em 2022, né, ou 2021, né, a gente faz em setembro e vamos ver, né, agora eu estou em março e espero que em setembro a gente possa fazer um encontro físico, né, se não for possível em 2022 vai ser possível com a graça de Deus, né. Então, essa é a nossa programação artística que eu queria mostrar para vocês. Então, agora a gente vai para lá, ó. Vamos falar um pouquinho do cartaz, tá? Que vocês estão vendo. E então, pessoal, esse programa artístico, o tamanho dele, ele mede 20 por 14 de altura, tá? Então, para vocês terem ideia, né, aqui, né, quando da minha mão, qual é o tamanho, né? Ele, então, ficou num tamanho bem bom para pegar na mão, né, para assistir, né? Não ficou grande. Eu achei muito, muito bom esse tamanho, né, de 20 por 14 de altura, ok? Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o cartaz, né? O cartaz, ele tem 43 de altura por 62 de largura, tá? Então, eu achei um tamanho bom. Esse cartaz, né, ele fica nos locais, assim, que tem mais pessoas, né, aqui na cidade, né, como farmácias, padarias, supermercados, né? Mas vocês percebem que é só um chamado, né? Não tem a programação. Ela é um chamado que tem o que é, algo que tem que ser algo que chame a atenção da pessoa, né? Aqui o mote foi esse pássaro, né? Que é Siga o Som do Sabiá, né? Que eles colocaram aqui, né? Do Sabiás, música por toda a cidade, para atrair a atenção das pessoas. Aí você atrai a atenção das pessoas e aí a pessoa vê ao lado, mas o que é isso, né? Ele vê um Cantáguas, né? Então já logo tem que chamar a atenção do que é, ter um endereço para as pessoas que querem procurar, né, mais detalhes. E aí aqui falando, né, o que é, por que a gente está fazendo essa propaganda, o que aconteceria um primeiro festival nacional de corais chamado Cantáguas, né, nesses dias aqui em São Lourenço, né? E então esse cartaz, na verdade, é para chamar atenção para o evento. Então, por isso ali
né, a distribuição de figuras, né, para que a pessoa pare o olhar para saber o que vai acontecer. Aí, depois que tem isso daqui, se ela entrar no endereço, ela pode saber mais detalhes, né, ou também através dos panfletos distribuídos na cidade, ou hoje em dia, claro, que a gente divulga muito pela mídia, né, WhatsApp, Instagram, Face, né, então, aí, depois de atraído, né, a pessoas que se interessam por festival, né, de corais, ela vai procurar mais detalhes. Então, tá aqui o cartaz que mede, então, 43 de altura e 62 de largura, que é um bom tamanho, né? Nós achamos assim que dava para colocar nos locais com tranquilidade. Então, agora a gente vai falar lá, ó, do crachá. Então, agora eu queria mostrar para vocês o crachá, né, do primeiro Cantáguas, né? Ele tinha aqui, né, a logo do Cantáguas, né, que vocês podem ver. Um local para colocar o nome, o qual o coral pertencia, a cidade, né? A logo do Cantáguas maior. E assim, por que é interessante? Para a gente ter uma ideia, né, de que se aquela pessoa veio para assistir ou se ele é coralista, né, para acolher, né, os coralistas, saber de que cidade que coral que é. E também aqui para nós era muito importante porque o coralista entrava no Parque das Águas com esse crachá. A apresentação que vocês viram, né, na Catedral de Bambu, né, que eu mostrei na programação, precisava do crachá para entrar. Então, uma dica para vocês: às vezes você tem um local para o evento, né, que precisa de uma entrada, então esse aqui era a entrada, né, gratuita no caso do Parque das Águas, né. Então, tá aqui toda a nossa papelaria, com exceção do banner, né. Então, lá o cartaz, né, os 3 certificados, né, que nós apresentamos para vocês, o nosso panfleto, né, que era entregue nas mãos das pessoas, né, nas ruas, deixado nos hotéis mais simples, né, a nossa programação bem mais requintada, né, com fotos dos locais, né, e também esmiuçando, né, os locais, né, com mais detalhes, né, e o nosso panfletinho, né, de agradecimento, né, à força, né, que tem um coral de união, né, e o agradecimento aos nossos patrocinadores. Então, aqui não temos o banner grande, né, mas eu já coloquei para vocês, né, um banner de um dos festivais que é o suficiente, né? Então, vamos lá para um próximo vídeo. Pois é, pessoal, a gente mostrou a papelaria, agora eu vou mostrar para vocês a camiseta do pessoal da organização e dos tutores também, que usamos no primeiro Cantáguas nosso, né? Então, esse aqui foi o pessoal, né, da organização. Vocês viram que nessa camiseta nós não colocamos, né, o primeiro Cantáguas, porque para a gente poder ter essa camiseta para usar nos outros Cantáguas que a gente tinha já a intenção de fazer. Então, essa é a nossa camiseta usada, tanto os tutores quanto as pessoas da organização. E a partir do segundo Cantáguas, só as pessoas da organização mesmo usaram, né? A parte de trás dela, né? A parte de trás mostrava, né, a palavra, né, organização, porque ali as pessoas que estavam entrando no auditório poderiam procurar, né, era anunciado que as pessoas com a camiseta escrito organização poderiam auxiliar. Então, tanto os tutores quanto nós da administração mesmo, a gente usava essa camiseta da organização, que foi muito jóia, contendo aí também sempre o endereço, né, para que as pessoas procurem mais detalhes, né? Se vê a gente passando na rua com essa camiseta, fala, opa, peraí, né? Que símbolo é esse? O que é isso? Que festival que é esse? Né? Então, essa foi a nossa camiseta da organização. Eu gostaria de mostrar para vocês. Depois, no segundo Cantáguas, eu vou mostrar logo em seguida para vocês
os tutores, a gente fez um aventalzinho bem simples, porque lembrando, né, que nosso orçamento é muito reduzido, então nós conseguimos fazer algumas camisetas nesse primeiro Cantáguas, mas no segundo Cantáguas aí nós ofertamos um aventalzinho para o tutor, né, para colocar por cima da roupa. Então vamos lá, vamos para o próximo vídeo ver esses aventais. Pessoal, então esse aqui é o jalequinho que eu falei para vocês, né, no vídeo passado, quando eu mostrei a camiseta da organização do primeiro Cantáguas, né, e falei para vocês que os tutores também utilizaram, né, essa mesma camiseta. No segundo Cantáguas, nós deixamos um jalequinho, né, para os tutores, né, que pudesse usar por cima da roupa, porque geralmente eles iam receber nos hotéis, eles estavam ali para cantar dentro do local de apresentação, né? E aí eles tinham que estar uniformizado, mas tinham que tirar rápido para poder apresentar junto conosco. Então nós achamos muito mais prático do que camiseta. Só a equipe da organização mesmo, da administração, na verdade, que ficou com a camisa da organização no segundo Cantáguas em diante. No terceiro, no quarto, todos os tutores, né, que são muitos, né, ficaram com jalequinho para poder ajudar as pessoas, né? E prático, né, aberto aqui do lado. E assim, eu vou passar a medida para vocês também, porque é uma ideia prática, sabe, pessoal? E muito bom a gente ter pessoas andando com esse uniformezinho. Parece uma coisa tão assim, você fala, ai, credo, né? Vai pôr esse negócio em cima, mas fica bonitinho, sabe? A pessoa parece a roupa da pessoa, as mulheres, né? Elas fazem, né? Amarram aqui na frente, né? Aqui assim, né? Amarram aqui na frente e fica cinturadinho. Os homens, é claro que não, né? Então, eu acho que é uma boa ideia para vocês também, sabe? E esse jalequinho, ele mede 58 de altura e 56, né, de largura, né? Uma ideia, a gente fez alguns maiores um pouquinho, porque tinha alguns homens bem grandes assim no couro, né? E alguns nesse tamanho médio, que mesmo as pessoas pequenininhas davam a volta, né, com um cintinho assim e ficavam bem arrumadinhas, né? Tantas mulheres magrinhas, assim, pequenininhas, né? Que no nosso couro, como qualquer um, né, tem aquelas 1,5 m, né? Mas 1,5 m também vestia esse jalequinho ficava muito bom, viu? Então esse jalequinho é uma ideia para vocês, ok? Olá, pessoal! Então esse daqui é uma bolsinha que a gente fez para entregar o material dos coros, né, para cada maestro. E nessa bolsinha iam os crachás, né, de cada coralista e o certificado de cada coralista individual, né? E a gente fez essa bolsinha num tamanho muito bom, né? O tamanho dela mede 42 por 30, né? E a alça mede 8 centímetros. Por quê? Porque a gente fez 16 centímetros de fita, porque aí o coralista que quer colocar no braço, né, no ombro, pode colocar no ombro. Então, o que acontece? Isso aqui a gente entregou para os maestros, mas, por exemplo, no último Cantáguas de 2019, nós abrimos para comprar, né, como souvenir, né? A gente abriu para que os coralistas pudessem comprar essa bolsinha. E a gente fez desse tamanho, por quê? Porque a gente pode carregar a partitura aí dentro. Então, foi ótimo, porque a pasta nossa de partituras cabe certinho aí dentro. E essa bolsinha é minha e está em uso. Então, eu uso muito. Minha pasta sempre está aí dentro. Então, olha, por isso que ela tá com essas manchinhas, né? Porque está em uso, né? Então, é escrito a nossa logo e do outro lado, né, a logo do Coral por Amor, né, que foi no primeiro Cantáguas, né, então que foi quem realizou, né,
primeiro Cantáguas foi o Coral por Amor, depois a gente já abriu o Instituto, então por isso que essa bolsinha a gente fez no segundo Cantáguas. Então por isso que já tem essa logo do Instituto Coral por Amor, como vocês podem ver aqui, né? O Instituto Coral por Amor e a logo do Cantáguas, né? Então uma ideia para vocês, né? Passei as medidas então da bolsinha, porque gente do céu, parece bobo, mas a gente fica para decidir o tamanho da bolsa, porque a gente ia fazer muitas. Então, assim, ai, que tamanho que a gente faz? O tamanho da alça, são tantos detalhes. Como é que a gente vai colocar a logo, né? Como que vai ser essa logo? Então, bem, uma ideia aí simples para vocês, né? Para também que pode funcionar como souvenir, né? E esse tamanho 30 de largura e 42 de altura com a alça de 8 centímetros, ou seja, 16 centímetros de fita, nossa, ficou muito bom, a gente gostou muito desse tamanho. Então, aí, mais uma dica para vocês, tá bem? Olá pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo Cantáguas, mostrar a papelaria aqui do segundo Cantáguas, tá? Vocês podem perceber, vamos começar aqui pelo cartaz, tá? Que esse cartaz que a gente fez foi um cartaz em pé, né? O outro cartaz que eu mostrei para vocês, ele media 43 de altura por 62 de largura, ou seja, a gente fez ele deitado. E ele tinha uma chamada mais só para o evento, então tinha poucas informações, só tinha o que era o festival, o logo do Cantáguas bem grande e tinha os dias que ia ser e não tinha mais nada. Mas daí de um ano para o outro a gente sempre vai mudando, né? Nesse ano aqui a gente achou melhor colocar em pé do jeito que tá aqui. Por quê? Porque ficava mais fácil da gente encaixar nas padarias, nas farmácias, nos supermercados, mais em pé do que deitado, ficava mais fácil. E outra, a gente colocou aí um detalhamento um pouquinho maior, vocês percebem, né? Como o panfleto de mão, que eu vou mostrar aqui do lado para vocês, né? Já vamos falar sobre ele tem esse cartaz, ele tem um pouquinho mais de detalhamento, né? Vocês podem perceber aqui, olha, falando da nossa programação de sexta-feira, né? Lá, abertura na sexta-feira, às 19 horas, né? E aqui já contendo, né? Segundo Cantáguas, né? E trazendo, né? Aqui uma confraternização, né? Para regentes, coralistas, né? Que era uma festa junina que a gente fez lá no ginásio à noite, né, nesse Cantáguas, né. No outro, a confraternização nossa foi gratuita para os coralistas, né. Esse aqui vocês viram que tá por adesão, por quê? Porque a gente cobrava só o valor mínimo de consumo das coisas que iriam consumir, que a gente organizou, que não tinha mais como a gente dar essa festa, essa confraternização. A primeira confraternização nossa foi de queijos e vinhos, foi muito gostosa, eu vou colocar umas fotos, né? E essa confraternização foi um arraial, foi uma festa junina que a gente fez logo na sexta-feira. Então vocês viram que no Cantáguas de 2017 nós não começamos o Cantáguas na quinta, começamos na sexta, abertura, com aqui a apresentação de 8 coros, né? Então vocês viram que a gente já coloca quantos coros vão ser. À noite, onde era a confraternização. Aí no sábado, né? A programação do sábado, mostrando às 9 horas na Catedral de Bambu, 9 coros. Às 14, a gente então coloca os concertos sociais, né? Esses concertos sociais foi a inovação aqui do segundo Cantáguas, que foi uma delícia. Por quê? Porque nós levamos, né, os coros para todas essas entidades, né, o Asilo São Vicente, a Casa de Maria, a creche, né, Noêmia, escola municipal, para o colégio Imaculada, para o hospital, para a hemodiálise. Então nós espalhamos coros para as entidades sociais todas.
E também aí às 16 horas a gente voltou lá para o auditório Colégio Imaculada, que era um auditório dessa escola, né, onde iria ser administrada também uma palestra falando já de estudos científicos atuais sobre a glândula pineal e a influência da música no corpo físico e no meio ambiente, falando um pouco da simática, pelo Murilo, que é regente do Coral por Amor, né? E nós tivemos essa ideia já de colocar ciência nesse segundo Cantáguas, até que culminou, né, nesse último Cantáguas, né, com as bênçãos de Deus, a gente conseguiu colocar o primeiro congresso científico-cultural junto ao Festival de Corais. E então começou assim, simples assim, é assim que a gente começa, pessoal, né? Aqui somente, né, uma palestra e depois nós encaixamos, né, aproximadamente 10 palestras de cunho científico, né, nesse festival de corais. Aí a programação do sábado, né, então aqui a gente está na programação do sábado de manhã às 9 horas, a programação dos concertos sociais, às 16 horas a palestra, e aqui às 18 horas já começava, né, o concerto de gala com 15 coros. Lembra que a gente falou do ideal, pessoal? Quantos coros a gente falou que era ideal? Mais ou menos 8 coros, mas gente do céu, sábado é o concerto que todo mundo quer, então veja esse Cantáguas, a gente estava com 15 coros no sábado, e aí termina lá para as 11h30, pessoal, não tem jeito, né? E aí aqui no domingo, né, mostrando então o encerramento na escadaria da Basílica, né? E a apresentação do grande coro, e aí que é a dica para vocês. A gente começou então a encaixar no cartaz, como eu falei para vocês, os nossos patrocinadores. E então aqui surgiu a ideia, no primeiro Cantáguas, os patrocinadores, eles faziam qualquer doação. No segundo Cantáguas, nós implementamos, né, a gente implantou aquele esquema, né, de bronze, né, prata, ouro e diamante. Então, o pessoal que já era ouro encaixava já no cartaz. E o banner, no banner ia só o pessoal diamante, né, que iria pro banner, tá? Então, assim, tá aí uma dica para vocês, né? É um tamanho bom de cartaz, né? Aqui eu vou mostrar para vocês como foi. Vocês percebem que a arte muda, né? Esse aqui foi o certificado. Aí teve uma inovação também, uma outra mudança, né? A mudança foi que o certificado, lembra que tinham 3 certificados no primeiro Cantáguas, e nesse segundo a gente colocou um só certificado, uma só arte, porque o que aconteceu? Aí vem a experiência para vocês. Foi muito legal ter um certificado, né, para coralista, um para maestro e um neutro para os interlúdios. Porém, o que acontece? Acaba sobrando muito certificado, às vezes de um falta de outro. Então, o que a gente fez? A gente fez um certificado neutro e colocando na condição de... Aí a gente coloca maestro do coral tal, ou coralista na condição de interlúdio, né? E, né, resumidamente, a gente colocou um certificado, mas deixando um espaço para qual era a condição daquele participante, né? E também muito importante conter, né, se é primeiro, segundo, né, as datas, né, e aí aqui, né, o Instituto, né, lembra que eu falei para vocês, a partir daí começa a existir o Instituto Coral por Amor, que é uma sem fins lucrativos, né, uma associação, e na qual o Murilo aí é o presidente, é o regente, que era o responsável técnico aí do festival, né, que é meu marido. E aí também a gente tem o certificado, pessoal, também, o tamanho ficou o mesmo do certificado do primeiro Cantáguas, que é 21 de altura e 30 de largura, tá bem? O crachá, né, que é uma dica, sempre bom ter o crachá, né? O crachazinho, a gente tem o mesmo
do festival anterior, né? Só uma adaptação também com o nome, o mesmo tamanho, né? O tamanho do crachá é 16,5 por 13, 16,5 de altura e 13. E eu acho que esse esqueminha assim de nome, coral, cidade ficou muito bom. O programa artístico, mas vamos ver aqui primeiro esse panfleto. Esse aqui foi o panfleto no tamanho do A4, a gente fez para distribuição na cidade, em mãos. Aqui, como a gente falou, a gente distribui nos hotéis, nas padarias, locais, em escolas, né? E esse panfletinho, ele tem um tamanho bom também, a gente fez do mesmo tamanho, tem 15 de altura por 21 de tamanho, e aqui, resumidamente, né, ali toda a programaçãozinha que a gente já leu juntos, né, a palestra sendo anunciada aqui, né, como tudo, né, gente, olha, não fique triste ou não se exalte se tiver alguma alteraçãozinha, gente, confere, dá uma olhada aqui. No sábado, às 18, eu gosto de mostrar, porque o nosso objetivo é esse, mostrar para vocês que mesmo a gente em equipe sai coisinha errada. Você vê que aqui tinha saído o horário errado, a gente teve que consertar, que seria às 18 horas no sábado, o concerto de gala queria iniciar. Então, a gente precisa ficar atento, e mesmo porque, como tinha 15 coros, né, na noite, a gente teve que antecipar. Na verdade, a gente queria começar às 19 por causa da palestra, que seria às 16. Então, terminou a palestra e já iria começar o festival. Mas, como a gente tinha 15 coros, a gente começou às 18 horas, né? E aqui a nossa menina dos olhos, né, que é o nosso programa artístico, a gente adora isso e vê que bonitinho que fica, né, o programa artístico que é distribuído para as pessoas que chegam para assistir o festival. Lembra que eu falei para vocês, naquele outro não tinha os patrocinadores aqui na capa, esse tem, né, os patrocinadores que nos ajudaram, e obedece a mesma forma do anterior, né? Falando do programa da sexta-feira, aqui o horário, lembrar sempre do endereço, pessoal. Aqui a gente já começa, veja aqui, não escrever só interlúdio, falar qual interlúdio. Lembra que eu falei para vocês que no primeiro a gente não colocava qual era o interlúdio porque era uma surpresa para todo mundo, porque nunca teve um encaixe de interlúdios aqui em São Lourenço entre os coros, então a gente quis fazer uma surpresa. A partir desse, como já não era mais surpresa, todo mundo sabia que a organização do Cantáguas, né, ele colocava também outras artes, né, junto com o Festival de Corais, então nós escrevemos para dar também, né, um destaque para os interlúdios. Então aqui a gente começa a escrever qual era o interlúdio, né, a abertura seria com uma poetisa, né, aí a apresentação dos coros, aí o interlúdio já com uma soprano que participou do primeiro também, hoje a nossa professora, né, que a gente tem uma escola de canto coral, né, e ela é a professora dos naipes e online, né? Tudo online hoje. E ela mudou para São Lourenço nessa época, no 2016, era de Curitiba e vinha para cá. A gente trazia ela para cá para o 2016, trouxemos ela aqui no dia de 2017, 2018 e 2019. 2020 ela se mudou para cá, para a cidade, e começou a fazer parte aí da escola de canto coral, né? E lá, nossa programação de sexta, né? Aqui, programação de sexta às 19, continuando, né? Continuação, né? Veja bem, aqui ó, interlúdio. Esse interlúdio do Raoni, gente, foi muito bom. Ele é de Curitiba também, a gente trouxe ele.
que ele toca gaita de foles. Nossa, que eu falei para vocês já numa conversa que a gente teve, uma delícia, uma delícia. Essa é a nossa basílica, olha que coisa linda, uma igreja linda, né? Aí, aqui a gente teve a programaçãozinha, né, das 19 e aqui a gente fez aquela confraternização, tá vendo? O Arraial cantava às 22 horas na sexta. No sábado, ela foi na Catedral de Bambu, tem o endereço, ó, o interlúdio, ó, espaço de dança, né? A gente abria sempre com uma poesia, né? Essa é a Catedral de Bambu. Aqui, continuando a Catedral, né? A programação, o interlúdio do Raoni também tocando gaita de foles, foi lindo. Outra academia, o espaço de dança, né? Também como interlúdio. No sábado, aqui às 9 horas, foi isso. Depois, às 14 horas, começavam os concertos sociais, tá vendo? Então, aqui tinha detalhes, né? Como vocês podem ver, de qual coro, né? Iria se apresentar em qual entidade. Então, a gente tinha aqui no Asilo São Vicente, né? A abertura do coral, Sol Maior, né? E o regente, claro, né? O encerramento. Aqui, então, nós encaixamos um interlúdio, né, de coral com o interlúdio de dança. Na Casa de Maria foi também outra equipe de dança e um outro coro. No Hospital de São Lourenço encaixamos uma poesia com um coral, outro coral por amor. Na creche foi também uma outra equipe de dança com sapateado, muito bom. Um coral, né? E outra equipe de dança aqui na creche Noêmia, né? Isso é bom para eu mostrar para vocês que é possível, sabe, gente? Dentro de um festival, a gente fazer... Olha, aqui era nosso segundo festival. A gente não tinha muita experiência e tá aí, né? Você vê a programação nossa como foi. Ó, outra entidade, a Escola Municipal, essa aqui eu fiquei lá. Foi esse sapateado, gente, foi maravilhoso. Aí esse coral Asas de Belo Horizonte, coisa mais linda. A vitrine da dança apresentou uma dança. E aí a gente teve a gaita de foles também. E a outra dança. Então veja bem, a gente teve um coro e 3 danças e mais a gaita de foles. Numa entidade só. Ao mesmo tempo, todas essas entidades estavam recebendo corais. Então, tinha um tutor em cada um desses locais. Na verdade, 1 ou 2 tutores, né? Tinha o tutor do coral e um responsável ali para estar acolhendo todo esse movimento, né? Na hemodiálise, é o 6º local, né? Também teve poesia e um coral. No Colégio Imaculada foi uma abertura de um coral, né? E a gente levou para lá uma soprano, aquela soprano maravilhosa, né? Também para tocar, para cantar, né? No Colégio das Irmãs, que a gente chama aqui. E às 16 horas, né? A gente começa então a palestra, né? Que a gente já conversou sobre isso. No sábado, aqui a gente teve às 18 horas daí, né? Esse aqui foi à tarde que a gente viu. E aí às 18 horas a gente teve aí no colégio também, né? No auditório do colégio, todos esses coros, né? Vocês percebem aqui os interlúdios de dança, né? A gente tinha aqui muitos coros. Então aqui, ó, no sábado às 18 horas, né? Acabou sendo, estava anunciado 15, né? Dá uma olhada aqui, ó, 16 coros, né? Então, assim, e ainda intercalando com os interlúdios, né? Para que a gente cortasse o que a gente fala, que é uma hipnose, né? Hipnose de coros, né? É igual aquela hipnose que a gente tem na estrada, de dirigir na estrada reta, né? Aí daqui a pouco, a hora que vê, os caras estão meio dormindo, né? Então, quando tem os interlúdios, gente, é ótimo porque quebra um pouco essa hipnose, sabe? E, bem, aí nossa programação aqui do domingo, né? Lá na escadaria, nessa escadaria linda aqui da Basílica, que é uma basílica menor. O grande coro, né?
Esse aqui foi maravilhoso, né? Uma delícia. E encerra com um bate-papo lá na Praça João Lage, né? Aí, aqui, a gente vai para lá. Lá tem um coberto redondo, sabe? E côncavo, e então a acústica é maravilhosa. A gente se reúne ali embaixo, todos, e começa a cantar ali embaixo. Cada coral traz uma música e o outro coral complementa, começa a cantar junto, e é uma delícia, uma delícia. Então, tá aí nosso segundo Cantáguas para vocês, né? A arte para vocês verem que é possível, que dá para organizar, né? E gostaria muito aí que isso daqui, você vê aqui, foi tudo com doações, e graças a nossos patrocinadores que vocês viram, a gente conseguiu concretizar toda essa papelaria, né? A gente aqui foi tudo angariando fundos, né, para o Instituto, que não tinha fins lucrativos, fazendo almoços, festas, né, e indo atrás de patrocínios, né. Então aqui nós ainda não tínhamos aquele patrocínio dos hotéis. Lembra que eu falei para vocês, né? Bom, então vou fechar esse vídeo e vamos ver o que mais a gente tem.